Bem-vindo ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo do livro, O Mesmo de Sempre, um guia para o que não muda nunca, de Morgan Housel. Você já parou para pensar que ao invés de tentar prever o que virá, é mais eficaz olhar para o que não muda nunca? Muitas vezes temos a sensação de que o tempo passa rápido demais, e não temos ideia de como será o amanhã. As chances de acertarmos o que acontecerá nos próximos anos são ínfimas. Sim, talvez possamos acertar o que nos espera nos próximos dias, mas ainda com alguma margem de erro. A verdade é que temos muitas variáveis, muitas combinações, muito desconhecido. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar, e pensar sobre isso pode ser perturbador. Mas, e se, em vez de pensar em tudo que poderia ser diferente, pensássemos nas coisas que nunca mudarão? E se pensássemos no que sempre foi do mesmo jeito, e continuará a ser, sempre assim? Essa é a proposta que o autor Morgan Housel traz em seu livro, O Mesmo de Sempre. O livro possui 23 capítulos, e destacarei a seguir as principais ideias de cada capítulo. Então vamos para o resumo. Introdução às pequenas leis da vida. A história está cheia de surpresas e eventos imprevisíveis, mas também repleta de sabedoria temporal, principalmente a respeito do comportamento humano. Aprender sobre isso é a coisa mais importante que você pode fazer. Capítulo 1. Pendurado por um fio. Detalhes, aparentemente irrelevantes, vêm mudando de forma dramática a história e a vida das pessoas. Muita coisa está pendurada por um fio. As pessoas dizem que para saber para onde estamos indo, precisamos saber onde estivemos. Mas a verdade é que mesmo que saibamos exatamente onde estivemos, continuaremos não tendo a menor ideia de para onde vamos, já que os eventos se compõem de forma insondável. Cada evento cria sua própria prole, que impacta o curso das coisas, de forma muito especial. Isso faz com que as previsões sejam absurdamente frágeis. O absurdo das conexões passadas tem o poder de humilhar sua confiança na capacidade de prever o futuro. Em resumo, esse capítulo nos reforça a ideia da fragilidade do mundo, sempre suspenso por um fio, em que mesmo se soubermos onde estivemos, perceberemos que não fazemos ideia de para onde vamos. Capítulo 2. Risco é o que você não vê. Nós somos muito bons em prever o futuro, exceto pelas surpresas, que no final das contas é tudo o que importa. O maior risco é sempre aquele que ninguém vê chegando, pois para esses, ninguém pode se preparar, então são exatamente esses que geram danos amplificados, quando se apresentam. Por isso, dizemos que risco é aquilo que sobra, depois que você acha que pensou em tudo. Sendo assim, tenha certeza que os fatos mais impressionantes, que presenciaremos na próxima década, são aqueles sobre os quais ninguém está falando hoje. Isso ocorre pela relação entre o quanto uma pessoa consegue ver do mundo, e o quanto existe para ser visto. Vemos muito pouco do mundo, mas esse é o nosso total, e acabamos acreditando que esse é, realmente, o total. É por isso que Daniel Kahneman disse, o que você não vê, pode refutar tudo aquilo no que você acredita, e isso, simplesmente, não nos ocorre. E é por isso que Nassim Taleb nos diz, invista em preparação, e não em predição. É duro nos darmos conta que nos preparamos para tudo que fazia sentido, até sermos atingidos por algo que nós nunca imaginamos. Portanto, esse capítulo nos ensina que risco é o que não enxergamos, somos muito bons em prever o futuro, exceto pelas surpresas, que tendem a ser tudo o que importa. Lembre-se que, geralmente somos ofuscados pela nossa pouca capacidade de prever o futuro, e de que risco é o que sobra, depois que nos preparamos para todos os riscos que conseguimos imaginar. Capítulo 3. Expectativas e realidade. Sua felicidade depende mais de suas expectativas, do que da realidade que você experimenta. E suas expectativas são grandemente influenciadas pelas possibilidades que estão ao seu redor. Num mundo onde as mídias sociais são vitrines de vidas maquiadas, é grande a probabilidade de que a construção de expectativas infladas gerem uma sensação de miserabilidade. Esse capítulo nos ensina que a primeira regra da felicidade é baixar as expectativas. Capítulo 4. Mentes selvagens. As pessoas geniais pensam muito diferente. E por isso conseguem trazer revoluções positivas para o mundo. Mas essa forma diferente de pensar, geralmente significa que elas também têm um enorme potencial de nos incomodar e trazer problemas. Então, é importante perceber que as pessoas que têm a capacidade de atingir coisas incríveis, geralmente também dão os tiros pela culatra mais surpreendentes. Esse capítulo nos ensina que pessoas que apreciamos por sua visão de mundo única,
quase sempre terão também uma visão de mundo única, que não apreciaremos. Toda moeda tem dois lados, e toda mente apreciada por sua visão única, também terá uma visão única que discordaremos e que nos decepcionará. Alguém determinado, otimista e confiante, é a mesma pessoa que tende a passar dos limites, e ignorar riscos óbvios. Capítulo 5 – Números malucos. Viver é gerenciar probabilidades, mas o ser humano comete muitas falhas nesse sentido, incorrendo no que chamamos de viés inconsciente. Temos o desejo fervoroso por certeza, apesar de vivermos num mundo incerto e probabilístico, em que algo pode ser provável e não acontecer, ou ser improvável e acontecer. Certeza é algo raro, e o melhor que você pode fazer é tomar decisões, em que as probabilidades estejam a seu favor. Entendendo que você pode agir de forma inteligente, e as coisas darem errado ao mesmo tempo, em que você pode agir de uma forma estúpida, e as coisas darem certo. Apesar disso, nós precisamos acreditar que vivemos num mundo previsível e controlável, então, mas acabamos nos rendendo aos falsos profetas, que prometem nos satisfazer nesse sentido. Esse capítulo nos ensina que as pessoas não querem precisão. Querem certezas. Fala sobre a tendência natural de incompreender grandes números, e sobre como podemos viver um milagre em 1 bilhão, por mês. Capítulo 6 – A melhor história vence. A melhor história vence. Não a melhor ideia, ou a mais racional. Grandes ideias pobremente explicadas, não vão a lugar nenhum, enquanto ideias velhas ou ruins, apresentadas da maneira certa, podem detonar revoluções. A enorme quantidade de informações no mundo inviabiliza a análise fria e racional em busca da resposta certa. Então, como estamos sempre ocupados, e somos emocionais, somos movidos pela história mais persuasiva e poderosa, e não pelos dados mais consistentes. Esse capítulo nos ensina que histórias são sempre mais poderosas do que estatísticas. Relembra que a melhor narrativa sempre vence, ainda que não verdadeira, correta ou racional. Capítulo 7 – Não quantifique. Tentar destilar os emocionais e hormonais humanos, em equações matemáticas, é a causa de muita frustração e surpresa. Claro que é importante quantificar o possível, mas é um perigo assumir que aquilo que não pode ser quantificado, não tem valor. Principalmente quando as questões estão ligadas ao comportamento humano. Durante muito tempo os economistas assumiram que as pessoas eram guiadas pela busca racional da utilidade, mas os fatos desmentiram essa perspectiva. Por isso as pessoas bem-sucedidas são aquelas que entendem que o mundo real é um encadeamento de absurdos, confusões, relações bagunçadas e gente imperfeita. Esse capítulo nos ensina que muita coisa não faz sentido, e que as forças que movem o mundo não podem ser medidas. Capítulo 8 – A tranquilidade planta as sementes de loucura. Quando tudo vai bem, as pessoas ficam otimistas. Quando ficam otimistas elas relaxam, e correm riscos desnecessários. Quando relaxam e correm riscos desnecessários, as coisas ficam ruins. Quando as coisas ficam ruins, as pessoas trabalham duro e ficam atentas. Quando as pessoas trabalham duro e ficam atentas, tudo vai bem. E isso faz o mundo ser cíclico, na economia, nas empresas e na vida pessoal. Esse capítulo nos ensina que a calma planta as sementes da loucura, e que o sucesso planta as sementes do fracasso, na chamada enantiodromia, teoria de Carl Jung, na qual o excesso de algo dá origem ao seu oposto. Capítulo 9 – Muito breve e muito rápido. Uma boa ideia, quando turbinada, pode rapidamente se tornar uma má ideia, pois a maioria das coisas tem um tamanho e velocidade natural, e quando as empurramos para além disso, o tiro costuma sair pela culatra. E muitas coisas que funcionam bem em uma escala, quebram quando tentamos levá-la para outra escala. Crescimento é bom, até porque os muito pequenos, eventualmente, são engolidos. Mas o crescimento forçado, acelerado e artificial, tende a não funcionar. As pessoas tendem a querer fazer mais rápido e maior, na busca pela grandeza, e isso sempre foi um problema. E sempre será. Esse capítulo nos ensina que o declínio de grandes empresas como a Starbucks, em comparação a uma árvore que com crescimento rápido se torna mais alta, recebe mais luz, se torna porosa e sensível a fungos, mas que com crescimento lento, produz uma madeira dura e densa, tornando-se mais forte, na ideia de que existe um tamanho ideal para empresas, ideias e o crescimento no geral. Também fala que as maiores coisas na vida adquirem seu valor, baseado em paciência para crescer, e na escassez, para que seja possível admirar o resultado desse crescimento. Portanto, quando anabolizada, uma boa ideia rapidamente se torna péssima. Capítulo 10 –
quando a mágica acontece. Uma verdade constante que você vê ao longo da história é que as maiores mudanças e as inovações mais importantes não acontecem quando todo mundo está feliz e as coisas vão bem. Elas tendem a acontecer durante e após um acontecimento terrível. Geralmente quando as pessoas estão chocadas, em pânico, preocupadas e quando as consequências de não agir rapidamente se tornam insuportáveis. Esse capítulo nos ensina que o motivo pelo qual a origem da maioria das grandes invenções tinha um cunho militar, e como o estresse pode ser usado como incentivo. O estresse foca nossa atenção, de uma maneira que os bons tempos não conseguem. Capítulo 11 – Tragédias rápidas e milagres lentos. Todos já ouvimos que demora 20 anos para construir uma reputação, e 5 minutos para destruí-la. Esse é um caso particular de uma regra mais ampla, que diz que as vitórias são formadas através de uma soma sucessiva de pequenas conquistas. Tão pequenas, que mal nos damos conta da evolução. Já as derrotas se materializam mais rapidamente, e por isso a percebemos com muito mais clareza. Esse capítulo nos ensina que coisas boas levam muito tempo, e que coisas ruins acontecem instantaneamente. As coisas boas resultam de uma composição que sempre leva tempo, mas as desagradáveis resultam da perda de confiança, ou de um erro catastrófico, que podem ocorrer num piscar de olhos. Capítulo 12 – Minúsculo e magnífico. Resultados notáveis aparecem através da composição consistente de pequenos fatores sucessivos, e que se alavancam mutuamente ao longo do tempo. A própria evolução é um sinal disso. As minúsculas melhorias de uma espécie compostas por 3,8 bilhões de anos fazem o resultado parecer mágica. Então a grande pergunta não é: como eu posso obter o retorno mais alto? Mas sim, qual é o melhor retorno que eu consigo sustentar, por um período suficientemente longo? Esse capítulo nos ensina que o poder da combinação, de quando coisas ínfimas se combinam, para formar coisas extraordinárias. Capítulo 13 – Júbilo e desespero. Progresso requer otimismo e pessimismo. E o melhor caminho é sempre planejar como um pessimista, e sonhar como um otimista. Afinal, o pessimista se antecipa aos problemas e os evita, mas tende a não ousar o necessário para prosperar. Por outro lado, o otimista age com grande vigor, movido pelos grandes sonhos, mas não se previne suficientemente dos riscos. Sendo assim, é importante ser um pessimista a curto prazo, mas um otimista no longo prazo. Ser um otimista racional. Os negócios que tomam grandes riscos, através de novos projetos que garantirão um futuro como um otimista, mas cuida das dívidas de curto prazo, mantendo uma boa liquidez, como um pessimista, aumentam ainda mais suas chances de êxito. Esse capítulo nos ensina que o progresso exige uma coexistência entre otimismo e pessimismo, e sobre a importância da preparação. Capítulo 14 – Acidentes da perfeição. Na busca pela produtividade máxima, enchemos nossas agendas com atividades operacionais, e nos esquecemos que as grandes ideias só vêm quando nos damos tempo para a reflexão e a criatividade, que geram as ações que fazem a diferença, principalmente em atividades ligadas à economia do conhecimento. Nem todos os trabalhos requerem criatividade e pensamento crítico, mas aqueles que requerem, funcionam melhor quando há tempo devotado à contemplação e à curiosidade, pois é daí que nasce a superação dos grandes obstáculos. Esse capítulo nos ensina que há uma imensa vantagem em ser um pouco imperfeito. O capítulo associa o imperfeito à teoria da evolução de Darwin, explicando que o aperfeiçoamento de uma habilidade vem às custas de outra que, no fim, será crucial para a sobrevivência. Capítulo 15 – É para ser difícil mesmo. Todos nós queremos um atalho para tudo. Sempre foi assim. Mas com o crescimento da importância da tecnologia, parece que estamos dando mais importância à capacidade de hackear, que até então parece ser uma forma de obter resultados sem esforço. O que é possível, mas pouco frequente no mundo real. O caminho do êxito sempre passa por identificar o preço a se pagar e estar disposto a fazê-lo. Esse capítulo nos ensina que tudo que vale a pena buscar vem com certo sofrimento. O segredo é ignorar a dor. O autor segura que a dificuldade é comum e que, de fato, tudo que vale a pena buscar vem com um grau de sofrimento, alertando para o perigo dos atalhos. Capítulo 16 – Continue correndo. A tendência de evolução criar espécies cada vez maiores é contrabalançada pela tendência do tamanho excessivo ser fonte de extinção. A biologia mostra que o tamanho de um corpo é como a alavancagem de um investimento, acentua a probabilidade de ganhos, enquanto amplifica as perdas.
No mundo dos negócios acontece o mesmo. Tamanho gera sucesso, sucesso gera vaidade, e vaidade é o começo do fim do sucesso. Além do que, o design que faz uma organização crescer, frequentemente não funciona quando ela se torna grande, aumentando a possibilidade de problemas. Acrescente a isso, a tendência das pessoas relaxarem quando chegam lá. E o fato de que as competências que levam ao sucesso no momento, podem deixar de ser importantes no próximo. Por fim, muitos dos sucessos no mundo, acontecem numa confluência de fatores, na hora certa e no lugar certo, mas como as pessoas atribuem isso apenas à própria competência, elas acabam por mascarar o fator sorte, levando a decisões soberbas com base nisso. A consequência de tudo isso, é que nenhuma empresa pode se acomodar, sob pena de desaparecer, ou se tornar irrelevante. E deve sempre continuar em busca de renovar suas competências e diferenciais. Esse capítulo nos ensina que as vantagens competitivas são temporárias, e que é comum que algo dominante desapareça na década seguinte. Capítulo 17 – As maravilhas do futuro. Acreditamos que as inovações do passado foram magníficas, mas as do futuro serão mais simples, porque já fizemos o que era fácil. Mas quanto mais inovações surgem, grandes ou pequenas, maior a chance de termos grandes inovações que emergem da composição de inovações anteriores. E muitas inovações que nascem aparentemente inúteis, se tornam a base para aplicações incríveis, através do trabalho de muitos cientistas, atirando em muitas direções, e que por uma questão probabilística, acabam gerando algum sucesso. Esse capítulo nos ensina que vivemos com a sensação de que estamos ficando para trás, e é fácil subestimar o potencial de novas tecnologias. Explica que subestimamos facilmente como pequenas coisas podem se combinar em algo imenso, assim como pensamos que tudo o que deveria ser inventado, já foi pensado. A verdade é que leva cerca de 10 a 20 anos, para que novas ideias se combinem, e as inovações comecem a se mostrar úteis. Capítulo 18 – Mais difícil, e menos divertido do que parece. A maioria das pessoas não revela seus tormentos, medos e inseguranças. Elas não revelam se são realmente felizes. Raramente dizem a verdade sobre suas fraquezas e fracassos. Praticamente todo mundo está cultivando uma imagem positiva de quem é, propagando suas competências, e escondendo suas incompetências. O perigo é que quando você está ciente dos seus problemas, mas cego para os problemas dos outros, é fácil assumir que você é pior do que realmente é. Cada pessoa está sempre lidando com problemas que você desconhece. Se você tiver essa consciência, vai conseguir perdoar mais facilmente a si mesmo, e aos outros. Esse capítulo nos ensina que tudo na vida possui vendas, e que devemos nos lembrar que pessoas que admiramos são pessoas normais, que aproveitaram bem suas chances, e que geralmente tendemos a supervalorizar os pontos de vista dessas pessoas, mesmo em assuntos que não dominam. Mais difícil do que pensamos, e não tão divertido quanto parece, a grama do vizinho é sempre mais verde, sobretudo, quando fertilizada com as cagadas que ele mesmo fala e faz. Capítulo 19 – Incentivos, a força mais poderosa do mundo. Todo mundo é mais suscetível às influências, do que gostaria de admitir. Com o incentivo certo, as pessoas são capazes de justificar e defender praticamente qualquer coisa. É muito difícil ser totalmente objetivo, quando seus interesses estão em jogo. As fronteiras morais do que as pessoas estão dispostas a fazer, pode ser estendida com os incentivos certos. Esse capítulo nos provoca a reflexão sobre quais pontos de vistas atuais temos, e que mudariam, se nossos incentivos fossem diferentes. Quando os incentivos são absurdos, o comportamento é absurdo. As pessoas podem ser levadas a justificar e defender quase qualquer coisa. Capítulo 20 – Mas agora você entende. Você pode ler, estudar, imaginar e ter empatia, mas, geralmente, você não tem a menor ideia de como vai agir, quando for posto numa situação real. Pegue uma pessoa boa, honesta e amorosa, e deixe-la privada de suas necessidades básicas, e você verá um monstro irreconhecível emergir. Sob estresse elevado, uma pessoa se torna uma besta. E o mesmo vale para empresas, carreiras e relacionamentos. Tempos difíceis fazem as pessoas agirem e pensarem de formas que elas jamais poderiam imaginar nos momentos bons. Esse capítulo nos ensina que somente após uma mudança extrema de circunstâncias é possível, de fato, saber como uma pessoa reagirá, sobre como só a experiência pode revelar o quanto algo é complicado. Agora entendemos que nada é mais persuasivo do que as coisas que vivenciamos em primeira mão. Vale lembrar aqui,
como as pessoas mudam o comportamento durante um processo de divórcio. Capítulo 21 – O horizonte de tempo. Imaginar como você vai se comportar a longo prazo é muito difícil. Tendemos a minimizar a dificuldade do que ainda está por vir, e aceitar confiantes desafios, que talvez sejam pesados demais, quando se apresentarem. Além do que, muitas vezes você não apenas precisa se convencer de como vai agir antes de embarcar em uma jornada difícil, mas convencer todos ao seu redor de que as coisas serão como você diz que serão. E ao longo da jornada, precisa saber diferenciar quando está sendo paciente na espera do longo prazo, e quando está sendo apenas teimoso. Algo que pode ajudar nesse sentido é você se habituar a consumir mais informações permanentes, as que não mudam ao longo do tempo, do que as circunstanciais, que mudam com o tempo. As primeiras lhe capacitam a entender melhor, e as segundas a tomar melhores decisões. Esse capítulo nos ensina que o longo prazo está associado à flexibilidade e influencia profundamente a informação que consumimos. Precisamos identificar quais notícias são dignas de nossa atenção. Dizer "penso nisso a longo prazo" é mais ou menos como parar na base do Monte Everest, apontar para o cume e afirmar "é para lá que eu vou". Capítulo 22 – Tentando com vontade demais. Os seres humanos tendem a valorizar demais o que é complexo e intelectualmente sofisticado, e desvalorizar o que é simples e efetivo. E muitos problemas podem ser resolvidos com soluções elegantemente simples. Mesmo a compreensão de áreas aparentemente complexas se baseiam em poucos princípios fundamentais. Para contornar essa tendência, devemos nos livrar de algumas crenças de que complexidade gera controle, da mística ao redor de quem entende algo que você não entende, e de que quantidade significa esforço e dedicação, e que simplicidade significa facilidade. Esse capítulo nos ensina que, embora a simplicidade seja a marca registrada da verdade, a complexidade vem de melhor. Capítulo 23 – Feridas curam, cicatrizes permanecem. A história está cheia de episódios catastróficos, que as pessoas superam em sua esfera prática, mas que deixam cicatrizes, que influenciam enormemente seus comportamentos para sempre. E esses comportamentos são diferentes de entender, por parte daqueles que não viveram a mesma experiência. Por isso, faz sentido sempre se perguntar, o que você viveu e eu não, que faz você acreditar no que acredita? Será que eu pensaria como você, se tivesse vivido o que você viveu? Esse capítulo nos ensina que, como sempre foi, e como sempre será, as experiências e conflitos que vivemos, deixam cicatrizes profundas. Morgan Housel finaliza seu livro com uma série de reflexões, mas deixa para nós a mensagem de que é muito mais efetivo estudar os grandes acontecimentos que o passado nunca evitou, ao invés de tentar inferir de que pequenas formas o futuro pode mudar. O livro explora a natureza da riqueza e do sucesso, ao longo da história. A obra argumenta que, apesar das mudanças tecnológicas e sociais, as lições básicas sobre dinheiro, felicidade e comportamento humano permanecem as mesmas. O autor utiliza exemplos históricos e contemporâneos para mostrar como a história se repete, demonstrando que a busca por riqueza e sucesso raramente leva às expectativas, e que a felicidade e a segurança financeira são mais importantes do que o sucesso financeiro em si. O livro incentiva o leitor a ter uma visão mais realista e pragmática sobre o dinheiro, focando em estratégias de longo prazo e evitando um alto risco. Gostou do conteúdo e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Na descrição do vídeo tem um link para ter acesso ao meu mais novo livro, que se chama Atitude: O fim é melhor que o começo. Neste livro você encontrará ferramentas que criei e desenvolvi ao longo de mais de 20 anos, treinando pessoas e transbordando em suas vidas. Caso você queira adquirir também o livro, O Mesmo de Sempre, de Morgan Housel, na descrição do vídeo você encontrará um link de afiliado, e com isso você contribuirá com o crescimento do canal Atitudinal. Espero que tenha gostado desse resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos, como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações, na opção Todas, e entre também para um dos meus grupos de networking, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Atitude. Bons estudos, muito obrigado. E até o próximo vídeo.